Fala pessoal, mestre Sandro Luiz aqui, presidente da Liga Brasileira de Muay Thai Tradicional, líder da Tough Team e presidente e representante da WMO no Brasil. Vim falar com vocês hoje sobre uma chamada que eu tinha feito, que é como deve ser feito e quais os principais erros da transição do lutador de grappling, de jiu-jitsu, quando ele começa a migrar para o MMA e ele começa a treinar a parte de luta em pé dele. Quais são os principais erros dele e da equipe? Beleza? Vamos falar disso. Bom, eu identifico o primeiro grande erro dos grapplers quando vão começar a treinar a parte de strike, o seguinte: eu vou citar eu mesmo como exemplo. Eu sou um originário do strike. E quando eu comecei no jiu-jitsu, eu comprei meu kimono, minha faixa branca e percorri todo o caminho por uma década até poder chegar na faixa preta. E o que eu percebo dos lutadores de grappling é que eles não querem treinar o processo de você iniciar como um aluno faixa branca, se for uma arte marcial de faixa, ou um prajé de branco, no caso do Muay Thai, até chegar a uma graduação mais longa. Com isso, nesse meio do processo, perde-se detalhe, refinamentos técnicos e coisas que são muito necessárias no dia a dia e principalmente em alto nível de competição. Então esse, para mim, é o primeiro erro. O segundo grande erro da maioria dos grapplers que vão começar a se preparar para o MMA é simplificar o treinamento do strike como se fosse somente sparring. Eu costumo dizer que quando você não pega um refinamento técnico e principalmente um trabalho de defesa muito bem feito, você tende a travar. Então o que eu percebo na maioria dos grapplers que começam a treinar o strike, eles até conseguem se soltar quando eles lutam em pé com outro grappler, que também está se desenvolvendo a parte da luta em pé. Mas quando você pega um especialista na trocação, a tendência do cara do grappler é travar, é não saber se entra nas pernas, é não saber se fica em pé, é realmente perder a definição, tá? Então a tendência de quem treina muito sparring é realmente travar, porque fica faltando recurso. Um outro erro muito sério na transição, primeiro, número 1, a base, postura, base errada, distância curta, guarda baixa, lateralização. E um dos mais graves problemas que se pode ter para quem vai lutar em pé, que é não saber caminhar. Muitas vezes o que a gente percebe são lutadores trocando a base em cruzamento na hora de caminhar. Isso inclusive para o lado. Então esse é um dos grandes erros de quem vai lutar em pé. Tá? E outra coisa na transição é lateralizar a guarda. Beleza? Esse é um outro grande problema. Um outro grande erro, a lateralização do pé de trás, do pé que vai ajudar a fazer a base. O que acontece? Muitos lutadores deixam esse pé como o famoso pé morto. Então, quem tem uma certa experiência vai trabalhar o pé mantendo ele ali em pé ou no máximo em 45 graus. O que eu percebo na grande maioria dos grapplers que vão fazer a transição para a luta em pé, eles vão trabalhar o pé morto, que é o pé 100% lateralizado. Esse pé ele não serve para bloqueio, ele não serve para chutar e ele não serve para caminhar bem. Um grande item também, que a gente sempre comenta é: você está lutando com um lutador destro, você sabe para qual lado você deve ir? E se você estiver lutando com um lutador canhoto? Eu vejo muita gente errando isso de uma forma muito básica, e esse é um grande erro que pode levar ao nocaute fulminante. Agora, pessoal, vou trazer principalmente para a área do Muay Thai, especificamente Muay Thai. Eu sei que tem outras lutas que trabalham também os joelhos e cotovelos, mas eu acredito que o Muay Thai seja a mais especialista em relação a isso. Eu percebo que a grande maioria dos lutadores, aí não só os grapplers, mas até mesmo lutadores em pé, que já trabalham boxe ou alguma outra luta de strike, eles na hora da transição para o MMA não dão a mínima importância para o jogo do corpo a corpo, do clinch, principalmente no que diz respeito à utilização de cotovelos e joelhos. Esse é um jogo muito complexo, e o que eu percebo é que a grande maioria só se preocupa quando treina com o ataque, e os bloqueios estão completamente negligenciados. Defender uma cotovelada pode ser a diferença entre você se manter na luta ou terminá-la, seja por nocaute ou interrupção médica. Por fim, a luta em pé, ela é tão refinada tecnicamente quanto a própria luta de chão.
talvez seja mais invisível ou imperceptível esse nível técnico que a luta em pé deve ter. Uma vez eu percebi nos comentaristas do canal Combate que falavam que luta em pé era loteria, que trocação era loteria. Eu acho que eu nunca vi um comentário mais tão sem estudo, sem embasamento, sendo de um lutador que não era especialista em strike. A luta em pé, ela tem muito detalhe, muito refinamento técnico e muito QI de luta. Tem que ter inteligência para fazer. E essa inteligência, ela só vem com o tempo, com a repetição e com você fazer o básico, passar pelo processo. Não negligencie seus treinos, não ache que luta em pé é somente porrada. Porrada, sparring excessivo, não vão ajudar você a chegar lá. Vide que muitos lutadores perderam uma luta, de chegar na luta, de realizar e ganhar a sua bolsa, por excesso de sparring e no dia da luta chegarem lesionados ou nem conseguirem cumprir o compromisso. Beleza?